Olá, muito boa tarde. Estamos no ar aqui com mais um programa da série Saúde em Dia. Eu, Dr. Ângelo Pavinha, mais de 30 anos médico aqui em São Caetano, tenho o prazer de apresentá-lo e sempre com um convidado diferente a cada segunda-feira, tá? Hoje, segunda-feira, 11 de agosto de 2014, às 17h33, estamos iniciando esse programa Saúde em Dia. Isso é possível aqui na Web TV São Caetano, onde nossa cidade é o canal. Mais uma vez, boa tarde a todos vocês. E no programa de hoje vamos falar de um assunto que é importantíssimo, a doação de sangue. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, são realizadas cerca de 92 milhões de doações de sangue. Tá? No Brasil, apenas 1,9% da população doa regularmente. Para falar melhor do assunto, recebo o gerente médico da Regional ABC da Colsan, o Dr. Toebaldo Carvalho, médico hematologista. Obrigado por ter vindo, doutor Toebaldo. Muito boa tarde. É um prazer, boa tarde. Muito obrigado por ter vindo e atendido prontamente a nossa produção, viu, Toebaldo? Gostaria já de começar aqui começar a nossa conversa com uma pequena coisa. O que é a Colsan? Explica pra gente. Colsan. Porque eu lembro muito bem antigamente da Colsan, aqueles ônibus da Mercedes-Benz grandes, tá? Lógico, na minha época, 20, 30 anos atrás, né? Mas a Colsan, na verdade, foi fundada há 55 anos atrás. Olha. E nessa quarta-feira dessa semana, vai haver uma sessão solene na Câmara Municipal de São Paulo em homenagem aos 55 anos de fundação da Colsan. Puxa vida. A Colsan foi fundada, né, com o objetivo de coletar sangue para... Ela não tem fins lucrativos, né, é filiada à Unifesp, é uma entidade sem fins lucrativos, ou seja, ela não gera lucro com o sangue coletado de ninguém e fornece sangue para os hospitais públicos da região toda do ABC. Praticamente todos os hospitais públicos da região são abastecidos com sangue pela Colsan. Em São Paulo também tem hospitais públicos que a Colsan abastece, Jundiaí, Sorocaba. A Colsan ela expandiu muito nos últimos 10 anos, né? E ao mesmo tempo que expandiu, investiu em qualidade. Ela tem duas acreditações, tem a acreditação ISO, tem a acreditação ONA, e procura sempre, com treinamentos constantes, né, com atualização constante do seu pessoal, manter uma qualidade do sangue em nível alto. Tá? Então, embora abasteça hospitais públicos, por não gerar lucro e por ter algumas isenções, a Colsan consegue manter um nível de qualidade muito alto nos produtos fornecidos. Você falou, aqui não tem doutor, tá? É você, desculpa, tá bom? Mas assim, não faço, fica mais à vontade. Mas você falou que ela é mantida pela Unifesp. Unifesp é aquela é a Universidade Federal? É Universidade Federal de São Paulo. Ah, então ela está ligada, então... Está ligada. O diretor-presidente o presidente da Colsan é o reitor da Unifesp. Puxa, que é o professor Girão. Puxa vida. O conselho da Unifesp é quem estabelece critérios para a seleção de dirigentes. Então a Unifesp ela tem uma atuação direta junto à Colsan. E zela pela qualidade, logicamente. Claro. Né? E qual a demanda de atendimentos aqui no município? E aonde é que eles são atendidos, né? No hospital? Na região do ABC, nós temos 4 locais de coleta de sangue. Nós temos aqui em São Caetano, na Vital Brasil, esquina com a Peri, onde funcionava o antigo pronto-socorro municipal, que hoje é lá um hospital, centro cirúrgico de olhos, né? E funciona a oncologia, aqui no terapia da oncologia. Nesse mesmo prédio tem uma área destinada a atendimento de doadores de sangue, onde são feitas as coletas de sangue. Talvez eu peque um pouco pela memória, porque tem muita mudança, uma evolução muito grande, mas deve ter, atendendo o complexo Márcio Maria Braido e o Hospital Albert Sabin, essa demanda gira em torno de, se não estiver muito equivocado, em torno de 800 hemocomponentes. Hemocomponentes significa hemácias, plasma e plaquetas. É bom que os espectadores fiquem informados que uma única doação, um único doador
pode beneficiar 3 pacientes diferentes, porque o sangue, diferentemente do que era feito até muito tempo atrás, né, ele não é transfundido no total para um paciente. Depois de doar desse sangue, ele vai para o processamento, onde ele é separado em 3 frações: os concentrados de glóbulos vermelhos, o concentrado de plaquetas e o plasma. Cada um desses componentes tem uma finalidade terapêutica. E você estava dizendo então que ele é dividido? Ele é separado em 3 frações. Um paciente que precisa eventualmente de glóbulos vermelhos, ele não necessariamente precisa de plaqueta ou de plasma. Então essa plaqueta, esse plasma pode ser direcionado para um outro paciente que pode não precisar do glóbulo vermelho e precisar apenas da plaqueta do plasma. Entendi, tá. Então, na região, nós temos, além do posto de São Caetano, nós temos o posto no Centro Hospitalar, em Santo André, no Mário Covas, também em Santo André, e no Hemocentro de São Bernardo, que é onde funciona, vamos dizer assim, a central da região. A base mesmo, né? É a base onde funciona a minha gerência, inclusive, da região toda. Ah, perfeito. E como é que está o nível do banco de sangue atualmente? Existe alguma margem de risco? Vocês sentem alguma coisa assim? Não, a Colsan, historicamente, ela nunca deixou de fornecer um componente para nenhum paciente, quer dizer, nunca houve falta de sangue para nenhum paciente. O que acontece é que a gente tem que fazer, às vezes, malabarismos para gerenciar esse estoque para não faltar. E uma das coisas que vamos dizer assim, é um pouco crítico no atendimento em banco de sangue, não só em relação ao atendimento da Colsan, mas isso no mundo inteiro, é o sangue zero, principalmente o sangue zero negativo, o O negativo. O O negativo é o sangue de emergência. E chegar um paciente, vamos dizer assim, que está em choque, que entrou em colapso, uma forma mais inteligível popularmente, uma forma em que a pessoa, vamos dizer, apagou por falta de volume, porque perdeu muito sangue, esse paciente não há tempo de fazer aquelas provas que normalmente se faz para transfundir o sangue do mesmo tipo. Esse paciente ele recebe o sangue O negativo, que pega na geladeira e transfunde imediatamente para salvar a vida. Entendi. Enquanto já se processa a prova cruzada para eventualmente nas demais unidades fases, que ele vier a tomar, já toma com o sangue, sabendo qual o tipo sanguíneo dele. Mas o atendimento imediato de emergência é o sangue O negativo. Então esse sangue é um sangue estratégico. E a gente não tem um estoque muito confortável. Nunca houve falta. Em nenhum momento a Colsan deixou de atender porque não tinha. Mas às vezes a gente tem que fazer um pouco de malabarismo para gerenciar esse estoque de forma que não falte realmente. Para se fazer uma doação de sangue, há uma faixa etária específica? Quer dizer, a terceira idade, a quarta idade? Eles podem ser doadores também? Pode. Até pouco tempo atrás era 18 a 65 anos. Tá? Baixou para 16 com autorização do responsável, autorização por escrito do responsável, e passou para 69 364 dias, podia antes de completar 70 anos. Mas se você sabe que a condição de saúde da população melhorou muito. Antigamente, 60 anos, já estava velho e já estava na fase final. Hoje você vê pessoas com 80, com 90 anos sendo rígidos. Então, eventualmente, uma pessoa até com mais de 70 anos, dependendo da condição dela, se ela realmente tiver uma condição física muito boa, o médico que faz a avaliação no posto de coleta pode eventualmente liberar essa pessoa com mais de 70 anos para doar. Eu já fiz isso, atendi já doadores com mais de 70 anos que eram atletas. Então há um exame prévio, há um exame clínico prévio? Sim, o doador chega no local em que ele vai doar, ele passa por um cadastro. São todas essas etapas, são todas elas reguladas pela RDC, que é uma publicação da Anvisa, do Ministério da Saúde, é quem regula todo o uso do sangue, da coleta, captação e coleta até o final da reação transfusal, se eventualmente houver. Então ele chega, passa por um cadastro, onde são preenchidos todos os dados necessários, né, do nome completo, documentação, residência, telefone, filiação e tudo mais. E após esse cadastro, ele passa por uma pré-triagem, que é feito um exame para ver se não tem anemia, se ele está em condições de nível de quantidade de hemoglobina para doar o sangue, medida a pressão dele, temperatura, pulso, são dados básicos. Esses dados, daí ele vai ser encaminhado para um
uma triagem clínica que é feita por um enfermeiro ou por um médico. Pode ser feito por um enfermeiro ou por um médico. Aí vão ser feitas uma série de perguntas relativas à saúde dele. Essa triagem clínica tem um duplo objetivo: proteger o doador e proteger o receptor, proteger quem vai receber o sangue, o paciente que vai receber o sangue, mas proteger também o doador. Sim. Então, muitas vezes o doador fala assim, o meu médico falou que eu posso doar porque eu tenho um soprinho, o soprinho não. Esse soprinho, para o médico clínico dele, cardiologista, sei lá, eventualmente, que diz que não é problema, no caso da doação é problema. Isso visa proteger o doador. Entendi. Tá? Tá. Então tem uma série de circunstâncias que são para proteção do doador e algumas outras para proteção do paciente que vai receber o sangue. Se uma pessoa ela pegou e fez uma tatuagem, então piercing, tá? Se ela doava sangue, ela pode continuar doando? E se ela continuar, se ela puder continuar doando, existe um tempo específico depois disso? Ela tem que esperar 1 ano após esse procedimento para voltar a doar. Poxa. Ou para começar a doar se nunca doou. É 1 ano de quarentena. Poxa vida. E são medidas de segurança estabelecidas pela Anvisa, baseadas em normas internacionais, trabalhos internacionais visando a proteger o paciente que vai receber eventualmente sangue. E quem teve hepatite na infância ou então na fase adulta, pode ser um doador de sangue? Se a hepatite ocorreu até 10 anos de idade, ele pode ser doador de sangue. Após 10 anos é a exclusão definitiva, ele não pode doar sangue. Qualquer tipo de hepatite? Porque no último programa nós falamos aqui sobre hepatite A, B e C. Não importa, depois dos 10 anos é a medida de segurança, ele não pode ser doador. Agora, existe a doação de sangue e a recepção. Tanto a doação quanto a recepção, elas são seguras? São feitos exames laboratoriais no sangue doado antes de ser transferido para o receptor? Sim. O doador de sangue ele não corre nenhum risco do tipo de contaminação, porque o material é totalmente descartável, tá? E não se pode dizer que não exista nenhum risco. Em medicina, você como médico sabe muito bem que a gente lida com um percentual pequeno do imponderável, mas a rigor não existe praticamente risco. Eventualmente o doador, primeira vez, às vezes tem um mal-estar, tem um pouco de lipotímia, nada que justifique qualquer medida mais alta. Eventualmente pode ter uma reação um pouco mais atenta, mas é raro. A maioria dos doadores não tem qualquer tipo de... Em relação ao sangue transfundido, aí nós já entramos numa área que é um pouquinho mais complexa. Em primeiro lugar, que eu quero, assim, que é bom como informação para quem pretende doar, é que são feitos todos os testes, isso é até a legislação, nenhum banco de sangue pode deixar de fazer os testes preconizados pela Anvisa. Tem uma série de testes que são feitos visando a segurança do sangue. Mas nós lidamos com um fator chamado janela imunológica. O que é isso? Vamos falar assim de forma bem mais fácil de entender. O indivíduo que se contaminou hoje com vírus de hepatite, HIV, não importa em que circunstância que isso ocorreu, existe um período de tempo entre essa contaminação e o aparecimento do teste positivo. Então, se eventualmente um doador omitir para o médico ou enfermeiro que está fazendo a triagem que ele teve um contato de risco que pode tê-lo contaminado com HIV, com hepatite, se ele omitir essa informação, o exame dele pode dar negativo e se ele estiver contaminado, ele vai transmitir sim essa doença. Então, a sinceridade da informação é vital. É vital, é fundamental para a segurança do sangue, porque o restante é feito, é até obrigatório. A Cosan já faz o teste de ácido nucleico, que reduz. Quantos exames são feitos? Eu sei que são feitos muitos exames. São vários. Aqueles exames cruzados lá, tem um monte de coisa. Para liberação do sangue é feito teste para sífilis, para hepatite B, para hepatite C, para HIV, para HTLV, para doença de Chagas. Todos esses testes são feitos. Para transfusão, aí já é a questão de seleção de sangue, de compatibilidade. Com todos os testes realizados, ainda assim existe a possibilidade de uma reação em função das várias proteínas que tem no sangue. Como existem centenas, milhares de proteínas que estão circulando
eventualmente pode o receptor, o paciente, ter uma reação a uma dessas proteínas e apresentar uma reação alérgica, que pode variar de pequena, de leve intensidade, até uma reação mais grave, que exige uma intervenção com medicamentos mais potentes. Então, todo o trabalho, isso no mundo inteiro, né? A segurança, por mais que você busque a segurança 100%, ela não existe. Não existe, nem aqui, nem na Europa, nem nos Estados Unidos, porque existe essa parte, vamos dizer assim, que não é mensurável. Estamos aqui no programa Saúde em Dia e vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Fiquem aí, hein? Voltamos já já. 1 minutinho, estamos já aqui. Até lá. Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. O Brasil tem nas mãos uma oportunidade incrível de mostrar ao mundo como é possível virar potência econômica sem derrubar floresta. Sou Maria Paula, do Movimento Gota d'Água, e assinei a petição pela Lei do Desmatamento Zero. Mais da metade do Brasil ainda é mata. Floresta não impede desenvolvimento. É um patrimônio natural de dimensões que só o Brasil tem. Meu nome é Maria Paula, sou atriz e também apoio a Lei do Desmatamento Zero. Eu assinei, e você? Café San Martín, o lugar ideal para tomar aquele cafezinho e ainda saborear lanches salgados, doces e bolos deliciosos. São diversos sabores. Destaque também para o almoço, com pratos rápidos e saladas, opções variadas e preço acessível. Ambiente aconchegante e bom atendimento. Café San Martín, sua nova opção em São Caetano. Rua Amazonas 363, Loja 2, Centro. Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Olá, estamos voltando aqui com o programa Saúde em Dia. Isso é possível aqui na Web TV São Caetano. E hoje estamos com o médico hematologista, gerente médico da Regional ABC da Cosan, o Dr. Toebaldo, tá? O Dr. Toebaldo Carvalho. Dr. Toebaldo, antes de terminar o primeiro bloco, tá? Nós recebemos uma pergunta. Eu acho que veio pelo celular. O senhor escutou o celular agora? Acho que não veio pela internet, veio pelo celular. E vamos colocar aqui, tá, a pergunta da senhora Camila Sanches. Camila, tá? Obrigado, Camila, por você ter interagido com a gente, tá bom? Continue aí com a gente, tá? Doutor, o senhor falou sobre o sangue O negativo. Ele é o chamado de sangue universal? Boa tarde, Camila. Esse sim é chamado sangue, doador universal. As pessoas que têm o tipo sanguíneo O negativo, ou zero negativo, também conhecido, são pessoas que doam sangue que servem para todos os pacientes, teoricamente, né? É o sangue utilizado no atendimento de emergência. O primeiro é o sangue que se transfunde quando não se tem a classificação do paciente que está precisando ser salvo naquele momento. Esse sangue é o sangue O negativo, é assim chamado doador universal. Obrigado, Camila. Agradecemos muito se os portadores de O negativo comparecerem para a doação, não aqui num pico único agora, porque nós estamos fazendo o programa, mas regularmente fazer essa doação para as pessoas que realmente precisam. Como eu falei, a Cosan ela não tem fim lucrativo, ela atende hospitais públicos e esse sangue realmente é crítico para nós. E, doutor Teobaldo, existe alguma restrição na quantidade de doação entre homens e mulheres? Existe essa diferença? Existe. O doador do sexo masculino, ele pode doar até 4 vezes no período de um ano. Então, de agosto desse ano até agosto do ano que vem, o homem pode doar 4 vezes, observando o intervalo mínimo entre uma doação e outra de 2 meses. Mas, no máximo, 4 no período de um ano. As mulheres, pela diferença de metabolismo do ferro, pela presença de menstruação, uma série de fatores, menor peso inclusive, as mulheres elas podem doar até 3 vezes no período de um ano, observando um intervalo mínimo de 3 meses entre uma doação e outra.
E a quantidade a ser doada? Quanto se tira de sangue uma vez que faz uma doação? Existe uma diferença entre homem e mulher? Não. Não. As mulheres que têm peso normal, acima de 55 quilos, elas doam o mesmo volume que o homem doa, né? Tá. Que é um volume final em torno de 450 ml, descontando anticoagulante, é extraído um pouco menos de 400 ml do doador. É importante o senhor salientar que o volume do corpo humano de sangue, ele tem um volume grande e isso não vai fazer falta, né? Não, qual é que é o volume alguma. Mesmo Mais de 4 litros. Esse percentual que tira, na quase totalidade dos doadores, não altera em nada. Nada, absolutamente nada. nada. E a reposição dos glóbulos vermelhos é rápida, né? A medula óssea que fabrica os glóbulos vermelhos, quando você tira esse volume, existem mecanismos, né? Sensores de circulação no nível do rim, que dão alerta pela imperceptível mudança de taxa de oxigênio, já uma estimulação da medula para produzir esses glóbulos vermelhos. E em 1 a 2 semanas esses glóbulos já estão novamente nativa. Em níveis, já estão normais. Prontos para sair mais uma vez. O metabolismo do ferro, tá aí porque tem uma restrição de período de tempo, ele leva mais algum tempo para repor. Temos outra pergunta, tá? Antônio Marcos, de Diadema. Obrigado, Antônio. Continua aí, hein? Tomei vacina para hepatite B. Posso doar sangue ou preciso esperar um tempo? As vacinas para hepatite B já são recombinantes, né? Já não são feitas mais a partir de plasma. Então, hoje, com essas vacinas modernas, com 48 horas depois já pode doar. Poxa vida, é tão rápido são assim? recombinantes. Tá. Antigamente não era assim? Antigamente era plasma, tinha que esperar um mês. Um mês. Tá certo. Existe, assim, épocas do ano em que o número de doação cai? É sazonal isso? A doação? Tem sim. Os períodos de férias, né, julho, dezembro, janeiro, são períodos em que, vamos dizer assim, desvio das atividades para férias, viagens e tudo mais, costuma haver uma redução no número de doação. Assim como também alguns feriados prolongados, do tipo carnaval, né, períodos que são um pouco mais longos, em que também há uma diminuição da doação, sim. As pessoas desviam a atenção, né, para o lazer e isso acaba comprometendo um pouco a doação. O duro que o consumo se mantém, né? Quando não aumenta, né? Quando não aumenta, porque são períodos que ocorrem muitos acidentes. Né? Acidentes Tá. de trânsito, de estrada. Nós temos uma região que tem estradas muito importantes, né? Então, às vezes, até aumenta o consumo. Outra pergunta de Vivian Lins, de São Caetano. Obrigado, Lilian. Vivian, obrigado, Vivian. Continua também com a gente, tá bom? Obrigado pela pergunta. Doutor, a mulher pode doar sangue em período menstrual ou ela corre algum risco? Não há risco. A mulher que tem a menstruação em nível normal, né, o volume normal de uma menstruação considerando, somando-se os dias todos da menstruação e o volume, se pudesse juntar todo esse volume, ele gira em torno de 60, 70, no máximo 80 ml. Então não significa nenhuma doação, uma fração de doação? Uma menstruação normal, a mulher pode doar, não tem problema, não tem inconveniente não, pode doar sim. Tá certo. As campanhas como a que a Prefeitura de São Caetano realizou há pouco tempo com os atletas, ajudam na conscientização ou ainda precisa de mais divulgação? O senhor me falou uma coisa que eu fiquei preocupado agora, prof. Eu já tinha lhe feito essa pergunta, né? E eu gostaria que o senhor refletisse sobre isso aqui e falasse para os nossos internautas. A campanha, ela ajuda, sim, mas é bom esclarecer, né, para a população em geral. O sangue é um produto perecível e que não tem substituto. O grande problema no atendimento em hospitais em relação à transfusão de sangue é que é um produto que ainda não tem substituto. E existe uma demanda contínua. Na nossa região, se nós tomarmos como exemplo o Hospital Mário Covas, que é onde está concentrado o atendimento de pacientes oncohematológicos, são pacientes que, durante o tratamento quimioterápico, existe uma depressão muito grande da medula óssea e uma das coisas críticas que ocorre nesses pacientes é a diminuição de plaquetas. E, às vezes, colocando esse paciente, faz parte do objetivo de se conseguir êxito com o tratamento,
essa depressão dessa plaqueta como efeito colateral do tratamento, essa depressão muito grande coloca o paciente em risco de hemorragia. Então existe uma demanda contínua de plaquetas, não só no Mário Covas, estou citando o Mário Covas porque lá a demanda é maior por causa da oncohematologia. Então, se nós tivermos um pico, uma concentração muito grande de doação num determinado dia, uma sexta-feira, todo mundo resolver doar sangue, a população inteira... Uma campanha violenta. Uma campanha violenta, vai ser desperdiçado muito sangue vai ser jogado fora porque ele vai vencer sem ser utilizado. Puxa vida, porque a necessidade não vai acompanhar esse pico de doação momentâneo. Então é muito importante que a população tenha consciência que mais importante do que doar numa campanha é a regularidade. É uma rotina, né? A Manter uma rotina, né? que já ocorre, por exemplo, nos países europeus, já existe o percentual de doação, vou até me antecipar um pouco, o percentual de doação nos países europeus, doação voluntária e vamos dizer assim, mais permanente, sem necessidade dessas convocações, gira em torno de até um pouco mais, perto de 4%. Puxa vida. Nosso é menos de 2%, um pouco. Então, essa regularidade da população em doar é muito mais importante. Puxa vida. Embora a campanha também ajude, evidentemente que ajuda, né, por um período, pelo menos dá um... Acho que a campanha deveria ser feita sempre, né? Sempre. E não fazer picos de campanha, Exato, na verdade. exato. Assim você mantém um banco regulado para mais. Nós temos muitos doadores que, periodicamente, mesmo que não vá as 4 vezes por ano, mas que vai 2 vezes por ano regularmente, assim, sem ser convocado, isso ajuda muito. Isso ajuda muito. Quando se tratar de um doador O negativo, então, ele fazer isso periodicamente realmente ajuda muito os serviços de hemoterapia. Temos outra pergunta, Marcelo de Santo André. Olá, Marcelo, mantenha-se aí, hein? Estamos terminando. A restrição de doação de sangue de homossexuais? Existe uma questão aí que uma vez me colocaram até num viés de foco que não tinha nada a ver com a minha personalidade e meu comportamento. Um determinado jornal me taxou de homofóbico. E eu fiquei até fiquei indignado com isso aí. E a minha mulher, muito bem-humorada, falou assim, nada, deixa que fale, é bom que fale mal, fale mesmo de você. Eu falei, não, eu não gosto porque não é realmente uma coisa muito séria para ficar sendo colocado dessa forma. Foi uma insistência para que eu me manifestasse. E é bom deixar bem claro o seguinte, não existe qualquer preconceito do ponto de vista moral, de forma alguma. É uma questão técnica que foi estabelecida, não por nós, não fui eu que estabeleci, e eu quis deixar isso claro na época, não adiantou nada, fui taxado de homofóbico. A questão é que a relação entre homens, relação do mesmo sexo, por ser uma relação anal, envolve risco. E por isso, quem tem uma relação nessas circunstâncias tem que ficar 1 ano sem doar. É tecnicamente isso, 1 ano sem doar por causa de uma relação, por se tratar de uma relação anal em que o risco é maior. 1 ano após a última relação. Após a última relação. Porque senão ela vai vai renovar exatamente. Da mesma forma que o doador que teve, por exemplo, que esteve num local em que há relação com mulheres profissionais, em relação de prostituição, ele também tem que ficar de quarentena. Ou seja, é a mesma coisa. Segurança. Não existe preconceito, é apenas uma questão de como também critérios da Anvisa, as pessoas que têm relação com mais de 3 mulheres no espaço de 1 ano, não pode doar também. Esse limite de 3 relações, mulheres diferentes, evidentemente, né? 3 parceiras diferentes, mesmo que seja o sexo oposto, e mesmo que não seja com profissionais, ele tem que esperar 1 ano. Porque aumenta o risco, né? Aumenta o risco. A questão é só de risco. É estatística, né? Exato. É matemática. Os critérios são moral, todos baseados em risco, né? E não foi o Brasil que fez isso aí. Isso já vem de trabalhos internacionais, são protocolos internacionais, né? Nós apenas, alguns nós adotamos, outros nós melhoramos, mas são protocolos internacionais. Tá? Eu tenho uma pergunta aqui, mas o senhor já respondeu, mas eu vou fazê-la novamente. Doutor, qual o tipo sanguíneo mais procurado? Né? O senhor... Realmente, assim, como eu falei antes, o sangue O negativo ele é crítico em atendimento de emergência, né? E tirando a emergência?
Não, aí realmente existe uma distribuição, os doadores proporcional, que vão lá sem saber seu tipo sanguíneo, ou independente de saberem, vão distribuir em termos de percentual, que é o reflexo também dos pacientes que têm um percentual de distribuição. Né? O A positivo é o mais frequente, o AB negativo é o menos frequente, e por aí vai. Então essa distribuição é constante. Então se as pessoas vão doar, elas estão abastecendo na mesma proporção em que há distribuição dos receptores, dos pacientes. Perfeito. Mas o O negativo a gente, assim, de certa forma, insiste, né, e convoca as pessoas, porque é esse que eu falei que é o nosso gargalo, assim, é aquele estresse quando você sabe que teve um acidentado que vai usar, que às vezes já avisam, você já ligam, porque como eu gerencio essa parte, né, às vezes já liga, às vezes quando não consegue de madrugada fazer contato com o médico responsável pelo banco de sangue, me contactam como um gerente, e eu já tenho que ficar planejando, porque já sei que para usar mais o estoque como vai repor, então preciso já providenciar que seja mudado esse estoque para atender. Então isso realmente é um doador, vamos dizer assim, que é procurado, ele é importante. E as pessoas que vão doar o sangue, muitas pessoas, muitas, acho que é poucas, né, podem se sentir mal enquanto estão doando, ou então depois que se doa o sangue e tal. O que é se sentir mal, né? E por que elas se sentem mal? Tá, existem aí critérios que são importantes para prevenir isso aí, embora não previna 100%, como eu falei, em medicina não existe 100%, mas ajuda muito. O doador, quando ele pretende doar, no dia que ele vai doar, ele deve acordar, se tem o hábito de tomar banho pela manhã, tomar seu banho, se alimentar. Não pode ser feijoada pela manhã, mas um lanche, um bom lanche, um suco, leite, café com leite, sanduíche, isso ele precisa digerir. E a doação deve ser feita até 2 horas após essa alimentação. Eles têm que lembrar disso, que eles não vão fazer uma exame coleta com um exame de sangue, né? Exame de sangue tem que ser em jejum. Porque ele vai em jejum, né? Esse ele tem que estar alimentado até 2 horas. Perfeito. Depois dessa alimentação que ele doa. No máximo. No máximo. Isso previne muito as reações. Tá. Né, que seriam, as principais são de hipoglicemia e lipotímia. Lipotímia é quando tem uma queda de pressão, aquela reação que a pessoa sente mal, fica mole, pode... Então, essa forma de... E antes das atividades, por quê? Às vezes o doador, às vezes eu peço para voltar depois. Por quê? Ele acorda às 6 horas da manhã, toma lá seu banho, toma seu lanche, come bem e tudo, mas ele sai, vai no shopping, vai pagar a conta, vai na Receita Federal, vai no seu onde, meio-dia já é para doar. Nós temos um relógio biológico que funciona independente da nossa vontade. Nós não mandamos no nosso relógio biológico. A partir do momento que nós acordamos, levantamos, ele já começa a funcionar. Isso é que muitas vezes dá esse descompasso em relação ao relógio biológico, que a pessoa às vezes se sente mal. Entendi. Tá? Principalmente o doador de primeira vez, ele tem que observar isso aí. O doador já doou 20 vezes, ele já testou de várias formas, ele sabe que ele acorda às 6 horas, vai doar meio-dia. Esse ele já sabe, já se conhece. Tá certo. Ele vai, não tem problema. Mas o doador de primeira vez é muito importante que ele obedeça até para não perder um doador futuro, né? Às vezes o mal-estar é tão intenso que impossibilita ele doar novamente. Perfeito. Fica até com medo, né? Dele ser um doador de repetição, fica com medo, realmente. E se alguém quiser entrar em contato com a Colsan, como é que faz? Existe um site, né, da Colsan, o www.colsan.org.br. Dali tem todas as informações, telefone. Colsan é C-O-L-S-A-N. S-A-N-N de navio. Colsan. www.colsan.org.br. Gostaria de agradecer ao senhor, doutor Ebaldo, pela gentileza. Como foi combinado no começo, você? Você, gostaria de agradecer você pelo pronto atendimento, tá? E eu tenho certeza que vamos chamá-lo novamente, hein? Só faz favor, hein? Tá Será bom? um prazer, a gente agradece. Em nome da Colsan, agradeço a oportunidade de estar vindo aqui, né, esclarecer dúvidas da população, convocar a população para doar regularmente, independente de convocação, né? Independente de ter um parente, um familiar internado precisando do sangue, fazer essa doação, porque com certeza vai estar ajudando alguém. Isso só foi possível aqui na Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Programa Saúde em Dia. Eu, Dr. Ângelo Pavim, espero vocês na próxima segunda-feira, às 17h30, com um novo programa. E vocês, internautas, são imprescindíveis.
apertar o dedinho aí nessa tecla e fazer essas perguntas maravilhosas. Muito obrigado e até lá. Voltamos na próxima segunda-feira. Tchau para vocês. Tchau.